pano. É o quinto. Você assistiu ontem o Flamengo amassando o São Paulo? O São Paulo saiu tonto do Maracanã. Tonto! Diz que não chegaram até São Paulo ainda, não conseguiram achar o aeroporto ainda, Lugol. Não acharam o aeroporto. E André, e você viu o que é o Felipe Luiz? Daqui a pouco nós vamos falar do Felipe Luiz. Gente, isso é treinador. Olha que brincadeira. É transparência, Lugol. Isso se chama coisa que no Palmeiras não existe. Transparência. Foi o que aconteceu por causa do Paulinho, Lugol. Esconderam. E a gente aqui levando a luz em cima do fato. Nação, a mídia palmeirense aí fazendo vários elogios ao Flamengo, né? Vários elogios também a Felipe Luiz, né? Como conduziu esse caso, né? Com transparência, né? Quando eu falo esse caso, é o caso de Pedro, né? Com transparência, né? Jogando limpo, né? Nenhum momento sendo desrespeitoso com o jogador, com a instituição e com os colegas, né? E sobre o jogo, eles fazendo vários elogios, onde o Flamengo em nenhum momento tomou conhecimento do São Paulo. Partiu para cima, fez 1, 2, poderia ter feito bem mais, né? Claro que jogo Campeonato Brasileiro, principalmente dois times grandes, né? Como a gente diz assim, né? São Paulo e Flamengo. A gente não espera um time passar por outro, né? Passar por cima de outro, né? Mas como foi a atitude do Flamengo, pessoal? O Flamengo em nenhum momento sofreu perigo. O Flamengo em nenhum momento teve medo do São Paulo. O Flamengo em nenhum momento deixou de atacar. Pelo contrário, né? Inclusive Crespo, no final do jogo, chegou a agradecer, né? Porque só ia pegar o Flamengo uma vez no Maracanã, né? Sinal que ele reconheceu também o tamanho e a grandeza do Flamengo e o bom futebol que o Flamengo vem jogando nesses últimos meses, né? E os palmeirenses, sem sombra de dúvida, Lugol, André também, que reconhece, né? São palmeirenses, mas são realistas, né? Não esconde a verdade, né? Fazendo vários elogios ao Flamengo, a atuação, a questão de Felipe Luiz, como o Felipe Luiz é grande, como o Felipe Luiz vai ser um grande treinador, né? Eles questionam, inclusive, diferentemente aí de Abel Ferreira, que conduz de uma forma diferente. E a gente sabe como é que Abel conduz a situação, né? Jogando para debaixo do tapete. Isso aí é uma verdade, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, Turma do Amendoim, link na descrição. Vamos lá. Em cima do fato e todo mundo se enganando. Não, o Paulinho está sendo preparado para jogar o Mundial. Para jogar 30 minutos? Para jogar 30 minutos cada jogo? Ou seja, não houve uma coisa clara, não houve uma coisa, não teve transparência, Lugol. Tá aí, o Paulinho essa semana deve operar novamente. Tá aí, o Felipe Luiz entra, detona e fala, deu as caras, Lugol. Enquanto no Palmeiras só se joga cortina, só se joga panos quentes. É impressionante, Lugol. Impressionante. Não, se era o Abel, sabe o que o Abel ia falar? Isso é um assunto interno, não cabe a vocês. Verdade. É isso que nós vamos ouvir. Não, e sabe o que eu quero entrar? Vamos entrar logo nesse assunto. A culpa da torcida, que dá aval para ele, Lugol. É isso. Vamos entrar logo no assunto do Felipe Luiz. Falando de Felipe Luiz, André, o que aconteceu ontem na coletiva até ofuscou um pouco a vitória massacrante do Flamengo frente ao São Paulo. E deu luz a um cara, ao Felipe Luiz, e aqui eu não estou elogiando o Flamengo, não, eu estou elogiando o Felipe Luiz, é o CPF do Felipe Luiz, que é um cara de coragem, é um cara que jogou, ele não jogou, não foi um jogador meia boca, não foi um lateralzinho direito meia boca, nota 4,5, não, foi um jogadoraço que jogou na seleção brasileira, André. Felipe Luiz mostrou personalidade e ele mostrou um conhecimento de como funciona o futebol. Roupa suja se lava em casa, concordo. Porém, até um certo ponto. Se você. Sabe por quê? Eu só vou para ele. Treinadores. Eu quero ver o que você concorda comigo com esse discurso ou não, com esse meu cenário. Para mim, hoje, os treinadores, os maiores, hoje eles são donos dos clubes. O Abel Ferreira é dono do Palmeiras, cuida da academia. O presidente, como geralmente eles não entendem nada, eles dão a chave da academia, a chave do clube para os técnicos. O Felipe Luiz, só que é o seguinte: a função de um treinador ela é muito mais operacional operacional e tática do que estratégica, André, Então o que ele viu? O Pedro, ele estava tentando recuperar o Pedro, viu que não estava rendendo, viu? Ele falou, o quê? Eu vou colocar minha cabeça a prêmio por causa de um cara que não está rendendo? Eu vou colocar minha cabeça a prêmio? A minha imagem de Felipe Luiz, um treinador promissor novo? Não. Se a diretoria não vai bancar e não vai expor o caso, eu vou expor, porque a minha cabeça não vai rolar. E, André, quando a gente traz isso para o Palmeiras, quantos casos não aconteceram igualzinho do Felipe Luiz?
onde esse Abel Ferreira colocou para baixo do tapete, que a gente sabe de muita coisa. André, Rafael, Rony, Veiga, Gustavo Gomes, Veiga. Gomes, agora tem que ter personalidade, né? Porque você não pode cobrar um jogador depois assinar um contrato com o Al-Saad, né? Indo embora do clube, né? Você tem que ter personalidade. E vai embora. É isso. Então, para mim, André, gostei muito da postura do Felipe Luiz. Para mim, sobrar para ele, né, Lugó? Você concorda? É lógico. Porque assim, começaram a questionar o Felipe Luiz, como que você não usa? Como que um centroavante que faz gol com todos os técnicos que passaram aqui, o Felipe Luiz não escala um centroavante? Tá aí porque ele não escala, porque os números do Felipe Luiz no treino são os piores, Lugó, em desempenho físico. Do Pedro, É desempenho físico, não tá falando nem desempenho técnico, desempenho físico tal do GPS que os caras colocam hoje no corpo, ele é o pior de todos os jogadores do Flamengo. E sem contar que ele falou a má vontade. Sem contar, mas saiu do treino na última sexta-feira, se eu não me engano. Saiu do treino, Lugó. É assim, jogador é mimizento hoje, mimado na realidade, pelos seus procuradores, né? Que mandam e desmandam, né? Que ficam fazendo aquela coisa de eu vou tirar meu jogador daí. Sabe, Lugol, o futebol ficou nisso. E o Felipe foi muito bem e falou, eu quero o jogador, mas precisa ver se ele quer. É isso, Lugol. É exatamente isso. Né? Eu quero jogar. É a mesma coisa que ele tinha que fazer com o Veiga aqui. Isso, ele faz isso com o Veiga. Isso. Exatamente isso. A gente vê que se arrasta em campo. É exatamente isso. A gente traz o caso do Felipe Luiz, mas dá para colocar um comparativo com o Palmeiras. Muito exemplo, né? Muitos caras saíram do Palmeiras. E sabe o que acontece? Se o Felipe Luiz ficar quieto, o Pedro ia acabar com a... Ia sobrar para ele. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se por acaso o Luiz Araújo não consegue acertar aquele belo chute, né? O Wallace não consegue fazer o segundo gol, o Flamengo empata ontem. Os torcedores do Flamengo estão questionando. Cadê o Pedro? Por que não recuperou o Pedro? E até o departamento médico seria questionado. 4 meses que o cara se voltou, não consegue jogar. Então, assim, o Felipe Luiz mostrou maturidade, mostrou coragem e mostrou conhecimento de como funciona o mundo do futebol. Coisa que o Abel não faria isso. Ele fica lá abraçado com a Leila Pereira, fazendo conchavo com o jogador, sendo amigo do jogador e não tem amizade com o jogador. É o que o Felipe Luiz colocou. Você tem que responder dentro de campo. Você não precisa me abraçar, você não precisa ir na minha casa tomar café. Eu não quero nada com você. Eu só quero que você renda dentro de campo. Agora, sabe o que me remete? É que o Palmeiras ficou meses e meses e até anos esperando os jogadores se recuperar. Jogadores que já não queriam saber mais de nada, e aí prejudicou o Palmeiras. Renovando o contrato. O Abel Ferreira prejudicou o Palmeiras em detrimento a vários jogadores que tiveram o mesmo comportamento do Pedro. Por isso que eu estou trazendo esse paralelo. Não é de Flamengo que eu quero falar, não. Eu quero falar de um treinador chamado Felipe Luiz. Personalidade. E eu tive contato um mês atrás com o paparazzo Brunet, que falou: Lugó, esse Felipe Luiz é um cara de personalidade, é um cara bom. E hoje se confirmou, isso, né, ontem se confirmou. Ganhou do São Paulo, deu um amasso no São Paulo, clube que o Palmeiras costuma ir com as fraldas cheias, e teve personalidade para simplesmente afastar um dos principais jogadores do Flamengo. E não é que ele não quer o Pedro, não. Ele quer o Pedro, mas ele quer o Pedro jogando. E aí eu consegui identificar, André, 2 problemas na situação do Pedro. Um, que é o relacionamento dele com a diretoria, parece que tem uma rusga, e que ele não colocou a público, e aí eu concordo, também não tem que colocar. Agora, o que estava afetando ele dentro do grupo... Ele falou. O de campo ele falou. Agora... Quanto Abel Ferreira, quanto a gente lambe esse Abel Ferreira e que não é nem 1/10 do que tem uma personalidade do Felipe Luiz. Não tô colocando... André, quando você vê uma atitude dessa, não tô falando do Flamengo, tô falando do CPF. Felipe Luiz, que deu um baile, André. Qual técnico você gostaria? Felipe Luiz é um deles, pronto, tá aí. Se tanto o Palmeiras se questiona que técnico gostaria do Palmeiras... tá aí do Flamengo, Felipe Luiz. Os caras falam como se não existisse, como se o Abel Ferreira fosse acima de todos no mundo. Se o Abel Ferreira falar, vou embora do Palmeiras, esses caras, primeiro, vão parar de torcer pro Palmeiras, porque eles... Pois é, nação, Lugol e André aí só falou a verdade, né? Simplesmente foi bem realista, né? E também é isso que eu penso. Também é isso que eu penso. Igualmente como o André tá falando aí, né? Se fala aí muito,
de treinadores do futebol brasileiro, né? Se fala muito de treinadores qualificados, mas dificilmente eu vejo alguém criticar Abel Ferreira, a não ser a turma do amendoim. Vou ser bem realista aqui. A não ser a turma do amendoim. Só tem a turma do amendoim que critica Abel. Mas não é que ele não mereça, pessoal. Acho que todo treinador merece suas críticas, né? Todo treinador tem seus erros, comete seus erros. Agora, uma coisa que eu digo a você de certeza, é a questão de Abel Ferreira aí. Ele não joga limpo. Primeiro que ele não joga limpo com a torcida. Você não vê Abel Ferreira jogando limpo com a torcida. Segundo, dificilmente ele aceita críticas, né? Abel Ferreira é aquele cara que não aceita críticas, né? Isso aí é um fato. É uma realidade, pessoal. Ele não aceita críticas. Agora uma pergunta que se fica, né? Será que Abel Ferreira é melhor do que Felipe Luiz? Eu sou bem realista. Eu não troco Felipe Luiz por Abel Ferreira. Ok, Abel Ferreira ganhou vários títulos, tem mais, principalmente aqui no futebol brasileiro, tem mais nome que Felipe Luiz, né? Ganhou vários títulos, mas a gente sabe como foi que ele ganhou, né, pessoal? Fazer como Lugol. Qual é o estilo de jogo de Abel Ferreira? Qual é o estilo de jogo de Felipe Luiz, né? Para mim, o estilo de jogo que se enquadra no Flamengo é o de Felipe Luiz, né? O DNA, né? Ok, eu até concordo talvez que o DNA do Palmeiras se encaixe melhor com Abel Ferreira, né? Mas para mim, quando se fala de treinador, eu não tenho nenhuma dúvida. Felipe Luiz dá de 10-0. Tô falando de títulos, pessoal. Tô falando aqui de ideias de jogo, de mudar a formação tática, de saber extrair o máximo de um jogador. Para mim, Abel Ferreira, ok, ele não tô dizendo que ele é um péssimo treinador, não. Longe disso, é um bom treinador, né? Mas cada um nas suas características. Para o futebol brasileiro, eu tenho quase certeza que se você fizer uma pesquisa aí, né? Colocar Abel Ferreira e Felipe Luiz e perguntar, fazer uma pesquisa aí com 1000 torcedores. 1000 não, 10 torcedores. Qual é o treinador que você quer no seu clube? Eu tenho quase certeza que de 10 Felipe Luiz vai ter 7 votos aí. Mas será que é porque ele é tão bom assim? Não, é porque é o DNA, ele joga limpo, ele não esconde nada. Se o cara tá mal, você viu aí a questão de Pedro, né? Pedro não tava bem, ele segurou até onde pôde, mas quando ele viu que ia sobrar para ele não escondeu nada, pessoal. Ele disse não é de hoje. E não é o primeiro treinador que reclama de Pedro, né? E Lugol deixa bem claro aí, né? Se fosse para trazer um treinador, inclusive, Lugol mesmo revela, né, a vontade de quem sabe ter um Felipe Luiz comandando o Palmeiras, né? Ele deixa bem claro aqui que para ele, Felipe Luiz é um grande treinador. Eu acho que Felipe Luiz se encaixa em qualquer time do futebol brasileiro, pessoal. Claro que a gente sabe também que Felipe Luiz não vai demorar muito no futebol brasileiro, né? Ele vai logo aí, vai para outros futebols, né? Muito se fala aí do futebol espanhol, né? Eu também acho, né? Se fala muito ele no Atlético de Madrid. Mas tomara que ele fique aí no Flamengo, pelo menos por mais 2 anos, né? 3 anos. Eu acho que começou agora, né? Acho que tem tudo para fazer uma grande carreira. Para mim, vai ser o treinador brasileiro que pode chegar mais longe no futebol. Vai ser ele, Felipe Luiz. Não tem Vanderlei Luxemburgo, não tem nenhum desses aí, pessoal. Que tenha as ideias de jogo, o estudo que o jogo quer, mudar a formação tática de acordo com o jogo. E sem sombra de dúvida, vai ser um grande treinador, né? Claro que o torcedor flamenguista fica naquela expectativa de não perder Felipe Luiz tão cedo, né? Mas, felizmente, a gente não pode segurar, né? E sobre o caso de Pedro aí, pessoal, como Felipe Luiz disse, né? Não adianta Felipe Luiz querer se Pedro não quer. Pedro quer? Inclusive, depois dessas declarações de Pedro aí,
Apareceu 1000 times aí com proposta. Até agora nada, né? Claro que o jogador vai ficar chateado, o jogador não vai gostar, mas ele tem que entender, né? Porque o que tava na reta aí era o nome de Felipe Luiz, né? É como o Lugol disse, já imaginou o Flamengo empatar o jogo, até mesmo perder? Quem seria os culpados? Felipe Luiz. A torcida ia gritar o nome de quem? De Pedro. Então, pessoal, eu acho que Felipe Luiz fez mais do que certo, né? Primeiro que não aproveitou a derrota, né? Se ele tivesse falado aí na derrota, muitos iam dizer, só tá falando porque é na derrota. Não. Ele aproveitou ali a vitória, né? Momento de vitória, todo mundo feliz. E falou o que realmente está acontecendo no Flamengo. Mas não é de hoje, não, pessoal. É de já longo tempo vem acontecendo isso, né? Pedro foi assim com o Rogério Ceni. Pedro foi assim com o Dorival. Foi assim com outros treinadores. Foi assim com o Sampaoli. Por isso que aconteceu aquele fato de que o cara errou, né? De agredir ele. Mas não é de hoje, não é de hoje. O que é que a gente espera? Eu espero o quê? Se Pedro realmente quer ir para uma seleção brasileira, se realmente Pedro quer disputar uma Copa do Mundo, eu acho que a equipe é o Flamengo. Não adianta ele para ir qualquer time fora do Brasil que, claro, ele não vai para um alto escalão. Ele vai ali para, você sabe, os futebol que vai, é o Zen, que é outros times, não vai para o alto escalão. Então dificilmente vai ser apagado. Ninguém vai ver ele. Dificilmente ele vai para uma Copa do Mundo. E ele estando no Flamengo, jogando bem, com certeza, pessoal, ele vai ter a oportunidade de muitas, né? Agora, para isso, é como o Felipe Luiz disse, tem que saber, você quer? Se você quer, você faz parte do grupo, né? Agora, se não quer, tem muitos que querem, né? Felipe Luiz foi bem realista. Vamos torcer aí que ele dê a volta por cima, né? Seja decisivo, né? Quem sabe ele não vai ser decisivo aí em Libertadores, Copa do Brasil, né? É o que o torcedor do Flamengo tanto espera, né? Vamos aguardar, né? Eu sei que não é fácil para o treinador, né? Não é fácil para o treinador chegar a um momento desse aí de criticar um jogador dele, um jogador principalmente, um jogador que ele tem confiança, um jogador que ele tem amizade, mas quando foi ser treinador do Flamengo ele já comentou, né? Eu espero que os jogadores separem, né? Amizade com profissionalismo. A gente espera que também Pedro agora aceite as críticas, né? E outra coisa, ele é profissional, né? Ele todo mês está ganhando o saláriozinho dele. Ele tem que fazer o que o treinador pede. Eu acho que ele tem que ter isso na consciência, né? Tem que fazer o que o treinador quer, né? E a turma do amendoim aí, fazendo vários elogios ao Flamengo, né? O Felipe Luiz, o massacre que foi o Flamengo não tomou conhecimento aí do São Paulo, passou por cima, venceu e convenceu. A gente espera que na quarta-feira continue assim, né? Então é isso, pessoal. Antes, eu peço aí para você deixar a sua opinião, mas se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.